7h31. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Muito bom dia. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Prefeitura de Manaus alerta que não está realizando o cadastro habitacional e pede atenção da população para golpe. Governador anuncia a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos. Wilson Lima também anunciou ontem auxílio emergencial estadual permanente para 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. INEP divulga a data do Enem para 2021 para participantes isentos em 2020 e que faltaram as provas. INSS revisa cerca de 200 mil auxílios-doença autorizados em 2020. Ministério Público denuncia que Secretaria de Inteligência foi sede para extorsões em desvio de cargas e de ouro. Na coluna O Poder, troca de farpas e xingamentos entre vereadores sobre futura construção do anexo 2 da Câmara Municipal de Manaus. E tem também o lançamento do novo mercado automobilístico que, além dos usados, que batem o recorde no acúmulo deste ano. Vamos saber mais? Tudo na coluna do QG do Automóvel. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu jornal das 7h30 da manhã. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Oi, agora sim. São 7h34. Vamos agora, então, conferir as manchetes dos principais jornais do país e a gente começa com o estado de São Paulo. Trazendo aqui na sua capa, vamos dar uma olhada aqui. Primeira manchete é: governo suspende tratoraço após CGU apontar sobrepreço. Análise identificou cobrança de mais de 142 milhões em contratos com verbas do orçamento secreto. Policiais terão financiamento habitacional com subsídio. Aras pede ao STF suspensão da MP sobre fake news. Tem também ex-presidente do Banco Central, Goljafan, será diretor do FMI. E também valor sobe, mas motoristas de apps se queixam. Quer dizer, a questão lá dos aplicativos, dos motoristas de aplicativo. Esses foram os destaques do estado de São Paulo. Vamos agora à Folha de São Paulo aqui, trazendo investimento em saúde. Em São Paulo cai 23% na gestão Dória. Gasto inclui obras e equipamentos. O governo diz que elevou despesa geral na área. Tem também aqui avião de caça da Força Aérea Brasileira se acidenta em Campo Grande. Bolsonaro lança subsídio para policiais comprarem imóveis. Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que institui o programa de financiamento imobiliário para agentes da segurança pública. Em 2021 serão destinados aí 100 milhões a policiais que ganham até R$7 mil. Governo vê risco de sufoco energético também no ano que vem, 2022. Esses foram os destaques aqui da Folha de São Paulo. Vamos agora ao jornal O Globo, que tem na sua manchete principal: Aras pede que STF suspenda MP das fake news. A medida de Bolsonaro dificulta a ação de plataformas contra conteúdo falso. Criticado pela inação sobre temas de interesse do Planalto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou parecer ao STF defendendo a suspensão de medidas provisórias que dificultam a remoção de conteúdo falso
e discursos de ódio das plataformas. Governo avança na agenda de medidas econômicas populares, pacote de bondades contra a queda de apoio. Enem em janeiro para novos inscritos e tem também relatório da CPI da Covid será votado até o fim deste mês. Vamos aqui. Portugal libera o sorriso, com 80% da população completamente imunizada contra a Covid-19, a mais alta taxa do mundo. Portugal suspendeu ontem o uso obrigatório de máscara em locais abertos. Esses foram os destaques do jornal O Globo, que a gente acabou não mostrando aí, né, pro pessoal. Não sei se teve algum problema. Deu um probleminha técnico. Vamos agora ao jornal A Crítica, né? O jornal A Crítica de hoje, que traz a seguinte manchete aqui. Amazonas começa a aplicar a terceira dose em idosos com 70 anos. Municípios iniciam amanhã a aplicação das doses de reforço da vacina anti-Covid em idosos com mais de 70 anos. E também aqui, Câmara, prioridade é fazer obra milionária. Com a economia em crise, direção da Câmara defende a construção de prédio em anexo. Benefício será permanente. O pagamento vai atender cerca de 300 mil famílias em situação de pobreza extrema, né? E foi confirmado ontem pelo governador Wilson Lima que esse benefício será pago de forma permanente a essas famílias. Temos também aqui, seca após a supercheia preocupa. Olha, atenção aí, hein? Calha dos rios Madeira e Alto Solimões já estão em atenção. Purus e Juruá se encontram em situação de alerta. Esses foram os destaques do jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. Mas a previsão do tempo hoje é de... Vou baixar um pouquinho o BG, por favor. De acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com aumento de nuvens de manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Trânsito. Vamos lá então agora com as informações. Eita, tá tudo em cima aí. Aqui. Vamos então às informações do trânsito com Edila Chaves. Está ao vivo, Edila? Oi, Edila. Bom dia, Edila. Alô, bom dia. Oi, Edila, bom dia. Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora sim. Atualiza pra gente aí. Atualiza pra gente a situação do trânsito hoje, por favor. Nossa, bastante tenso, viu, Álvaro? Ontem, segunda-feira, já não estava tão assim. Hoje, nós que tivemos que atravessar a cidade, pois já tínhamos uma ocorrência por volta das 5:30 da manhã, e no retorno já estamos verificando como está difícil o trânsito na cidade, viu? Para você ter uma ideia, na Avenida das Torres, para quem vai sentido ali Coroado, tá horrível, intenso o trânsito mesmo. Nós levamos em torno de 15 minutos para avançar apenas 50 metros, para você ter uma ideia. Tá tenso demais o trânsito, passando aqui pela bola do Eldorado também, muito difícil. Para quem vai pegar esse pedaço aqui, gente, olha, tem que ter muita paciência, viu? Muita paciência. Parece que terça-feira está parecendo uma segunda. Trânsito intenso na cidade de Manaus, já a Avenida Constantino Nery, Torquato Tapajós, fluindo. Tá certo. Tem mais alguma informação do trânsito aí, Edila? Por enquanto, a única coisa que temos foram colisões que aconteceram na rotatória do Coroado, mas já resolvido, e também na Avenida das Torres. Isso dificultando mais ainda a questão da fluidez. No demais, tranquilo. Beleza, obrigado, Edila. 7h41. Trânsito.
São 7h41. Vamos falar agora da Covid-19. O Brasil registra 215 mortes pela doença nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 587.066 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 6.645 novos casos da doença, totalizando aí 21.006.424 brasileiros contaminados desde o início da pandemia. Aqui no Amazonas, não houve registro de mortes por Covid-19 pela terceira vez neste mês e a quinta durante o ano inteiro. Com isso, o total de óbitos continua 13.705 desde o início da pandemia. 59 casos da doença também foram registrados nas últimas 24 horas e o total já chega a 425.625 desde o início dessa pandemia mundial. Dos casos, 203.733 são em Manaus e 221.892 estão no interior do estado. Falando de vacinação agora. No Brasil, 74.295.662 já completaram o esquema vacinal, tomando as 2 doses ou a dose única de vacinas, o que corresponde a 34,83% da população. O total de doses aplicadas chega a 213.044.953 e o total de pessoas parcialmente imunizadas chega a 138.643.722 pessoas, equivalente a 64,99% da população. No Amazonas, 3.569.377 pessoas já tomaram as 2 doses ou a dose única da vacina até esta segunda-feira, sendo 2.411.098 da primeira dose, 1.111.934 da segunda dose e 46.345 da dose única. A aplicação da terceira dose da vacina, atenção, você que tem acima de 70 anos, é isso? 70 anos. Pois é, a vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos foi anunciada ontem aqui no Amazonas. A aplicação da dose de reforço contra a Covid no Amazonas começa a partir desta quarta-feira. A dose 3 será aplicada pelas prefeituras municipais nos públicos idosos acima de 70 anos e também nos idosos de qualquer faixa etária abrigados em unidades de longa permanência e imunossuprimidos, aqueles que têm algum tipo de doença de imunidade, incluindo aqueles transplantados. As vacinas a serem aplicadas como dose de reforço serão do tipo Pfizer. Governador Wilson Lima anuncia a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos. Acho que a gente já deu, né, essa informação aí. A D3 será aplicada pelas prefeituras municipais. Vamos então agora aos casos de polícia. Edila Chaves, tá na linha, Edila? Trânsito. Polícia. Edila, tá na linha? Desinformação de polícia. Pois não, Edila. Olha, Álvaro, nossa equipe já acordou com uma informação a respeito de um caso onde, segundo foi repassado à polícia, uma dupla em uma motocicleta estaria cometendo arrastões lá na comunidade Nova Floresta, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Isso já por volta das 5h30 desta manhã. Porém, em determinado ponto da rua Topázio, foi quando um dos infratores acabou sendo alvejado, caindo mais à frente entre a rua Quartzo e a rua Rubi. Segundo relatos, o nome dele seria Jackson, ele estaria na garupa da moto quando foi ao chão. Neste momento, foi quando seus comparsas
voltaram ao local e ali acabaram sendo presos, pois estariam em uma motocicleta com restrição de roubo. Essa informação foi agora durante esta manhã e agora a nossa equipe seguindo para o outro ponto da cidade, onde teve um encontro de cadáver. Tivemos o caso também de feminicídio de Lidiane Oliveira, de 34 anos, morta com 17 golpes de arma branca. Fato ocorrido no Jorge Teixeira. As informações preliminares é que o seu ex-companheiro, chamado Beto, teria sido o autor deste caso, né, onde os sobrinhos da vítima acabaram por trazer essa informação para a polícia. O outro caso é de Lucas José Xavier, de 20 anos. Lucas teria sido preso pela guarnição da 30ª SICOM e em seu aparelho celular informações de mais ou menos 24 homicídios, onde ele é o autor, dentre eles, do jovem de 16 anos, Luiz Carlos da Silva, que chegou a ser sequestrado e assassinado, e também da moça que foi encontrada com a cabeça em um local e o corpo em outro. Essas são as informações de polícia que trazemos a todos. Obrigado, Edila. Obrigado pelas informações. Auxílio estadual permanente será oferecido a 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. O governador Wilson Lima anunciou também, nesta segunda-feira, o pagamento do auxílio estadual de forma permanente para 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Amazonas. São 158 mil beneficiários na capital e 142 mil no interior, que receberão o valor mensal de R$ 150. O início do pagamento está previsto para novembro deste ano. Prefeitura de Manaus alerta que não está realizando nenhum cadastro habitacional e pede atenção da população a golpe. A Prefeitura de Manaus alerta a população e beneficiários do Programa Habitacional de Interesse Social sobre possíveis suspeitos de estelionato que anunciam indevidamente estar realizando cadastro para habitação. A vice-presidente de Habitação de Assuntos Fundiários, vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implurbe, esclarece que não está fazendo nenhum novo cadastro e também nem autorizou que qualquer outra instituição ou organização não governamental, associação ou pessoa a fazer esse tipo de trabalho. INEP divulga a data do Enem 2021 para participantes isentos em 2020 que faltaram às provas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgado nesta segunda-feira. As datas do Exame Nacional do Ensino Médio em 2021 para que os inscritos que tiveram isenção em 2020, mas não compareceram nos dias das provas. Esses participantes poderão se inscrever a partir das 10 horas, horário de Brasília, de terça-feira, dia 14 hoje, e na página do participante, e terão aí assegurada a isenção da taxa de inscrição. O prazo se encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 26 de setembro. INSS revisa cerca de 200 mil auxílio-doenças autorizados em 2020. Cerca de 200 mil auxílios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, estão sendo revisados pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Isso ocorre porque os benefícios foram liberados sem perícia médica no período em que as agências estiveram fechadas, no ano passado, em razão das medidas restritivas contra o coronavírus. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Muito bem, Alfredo Filho trazendo pra gente aqui as informações do mundo automobilístico. Parece que tem lançamento novo no mercado, Alfredo. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia para quem nos acompanha. Tem uma novidade
o novo Volkswagen chegou, o T-Cross chegou à linha 2022 com equipamentos prêmios. É mesmo? E o que é que tem de novidades aí nesse novo modelo? Muito bem, caiu a ligação aqui com o Alfredo, daqui a pouco a gente vai falar, o Alfredo estava trazendo informações aí sobre o mundo automobilístico. Vamos falar agora de oportunidades. Cine Manaus oferta 163 vagas de emprego nesta terça-feira. Estoquistas, analista contábil e fiscal de loja são algumas das vagas disponíveis para os interessados que devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br, Cine Manaus Agendamento, e comparecer ao posto na Avenida Constantino Neri, no centro, ou no Shopping Felipe Dal, que fica na Avenida Camapuã. O horário de funcionamento nos locais é de 8 às 5 da tarde e as dúvidas podem ser realizadas por meio do WhatsApp 929-9140-0671. Agora sim, voltando com o Alfredo, trazendo as informações do mundo automobilístico. Alfredo. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que nos acompanham. Tem novidade sim, T-Cross. Chegou a linha 2022 com bastante novidade, com equipamentos prêmios. Imagina, agora as 4 versões vêm com câmbio automático. Isso é uma tendência, né? As montadoras diminuíram a oferta de câmbio manual e passar a oferecer somente câmbio automático. O consumidor pede, hoje ele quer ter esse conforto. Outra novidade também muito bacana no Taos da linha 2022 é o carregamento de celular por smartphone por indução, né? Então, assim, é um negócio excelente. Cada vez mais tecnologia chegando aos veículos. Isso, imagina, daqui a pouco isso está nos veículos, até mesmo de carros de entrada. Então, algo que era visto somente nos veículos prêmios, cada dia mais se aproximando ali daqueles veículos de entrada. Então, outra novidade também no carro, que é muito bacana, que é esse volante novo que veio no irmão maior, no Taos, que é um SUV mais premium, e agora vai estar também disponível no T-Cross da linha 2022. Muito legal. Preço que ele vem ali acima, ali a partir dos 93 mil. Entendi. Outra questão também que saiu ontem é o relatório da Fenalto. Então, o mercado de seminovo está muito aquecido, cresceu 24%. Imagina, hoje o mercado de seminovo, até mesmo alguns lojistas de seminovo estão com falta de produto porque está completamente aquecido mesmo, está faltando produto, como está faltando carro novo, certo? Então, o seminovo é a bola da vez. Hoje o consumidor que busca um carro novo, ele está tendo que esperar, às vezes, até 90 dias, tem prazo de entrega até maior, de 180 dias, então com isso fez aquecer o outro lado, né, que é o seminovo, que só vem crescendo. Mas em contrapartida disso, o lojista está enfrentando dificuldade de ter produto ali, de ter carro seminovo à disponibilidade, porque o consumidor ele está preferindo até mesmo vender de consumidor para consumidor por conta... Oi, Alfredo. Eu acho que a ligação está ruim. Daqui a pouco, então, vamos seguir em frente aqui. A gente agradece ao Alfredo a participação dele. Infelizmente, a ligação não está boa aí em relação de algum local que ele está. E aí está difícil da gente fazer a comunicação. Ministério Público denuncia que Secretaria de Inteligência foi sede para extorsões em desvio de cargas e de ouro. A ação acontece em conjunto com a Polícia Federal, que investiga os agentes de segurança envolvidos no desvio de cargas de ouro realizada em julho. As ações da polícia
policiais ao abordarem o empresário foram captadas em imagens de câmera de segurança, segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Na ocasião, 3 policiais civis e o chefe da CIAI, o delegado Samir Freire, foram presos por suspeita de envolvimento nos crimes. Eles estão respondendo a processo administrativo disciplinar que visa apurar se os servidores reúnem condições de continuar na polícia ou serem demitidos do serviço público. Prefeito Davi Almeida nomeia novo corregedor-geral da Procuradoria-Geral do município. A assinatura foi feita em uma reunião no Casarão da Inovação, o Cassina, lá no centro. O decreto nomeia o procurador municipal Daniel Otávio Silva Marinho como novo corregedor-geral. Participaram do ato o procurador-geral do município, Marco Aurélio Choi, e o subprocurador-geral do município, Iveson Coelho. A eleição para o cargo de corregedor foi realizada aí na última quarta-feira, durante reunião do Colégio de Procuradores, tendo como resultado apurado o quantitativo de 11 votos atribuídos ao procurador Daniel Otávio, do total de 14 votos colhidos na eleição. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bem, vamos agora trazer as informações de política com Bruno Mazieri. Alguns destaques do site, principalmente. A gente começa falando aqui da troca de farpas entre Rodrigo Guedes e Davi Reis, a respeito ali da futura construção do anexo 2 da Câmara Municipal de Manaus. Teve, inclusive, xingamento, não é isso, Bruno? Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira. O clima esquentou ontem na Câmara Municipal de Manaus, Álvaro, em torno dessa construção aí do anexo 2 da Casa Legislativa, né? O vereador Rodrigo Guedes tem tecido duras críticas, né, contra o presidente da Câmara, o vereador Davi Reis, sobre aí o gasto de aproximadamente 40 milhões, que é quanto vai ser gasto para fazer aí a obra desse anexo. E aí, ontem ele aproveitou o seu espaço na tribuna e sugeriu que o Davi Reis devolvesse o dinheiro da obra para a Prefeitura de Manaus, tendo em vista que esse dinheiro da construção é fruto, né, da própria Prefeitura de Manaus. E aí alguns vereadores da mesa diretora, como a Glória Carratti, o Wallace Oliveira e o Diego Afonso, entenderam que esse questionamento do Rodrigo Guedes, e essa sugestão dele foram uma espécie de afronta. E aí chamaram o Rodrigo Guedes de aproveitador. Enfim, foi uma discussão acalorada dentro da Câmara Municipal de Manaus ontem. Bom, mas o fato, Bruno, vamos tentar esclarecer para o pessoal. Agora, no meio da pandemia, o presidente Davi Reis, que está tendo um histórico, pelo menos nos primeiros meses da sua gestão à frente da Casa Legislativa Municipal, um histórico de gastança, né? De aplicação de muito dinheiro público, de vários contratos sendo feitos sem licitação, tudo com dispensa, renovando muitos contratos, né, sem dar a mínima, né, para a sociedade, porque pouco dá esclarecimento sobre o que ele está fazendo com o dinheiro da Câmara Municipal, que a gente tem que lembrar, né, é o poder legislativo da cidade de Manaus, mas ele é um único prédio, basicamente, né, Bruno? Não tem uma estrutura como tem prefeitura, né, que tem várias estruturas espalhadas pela cidade. A Câmara ela é um único prédio, assim como a Assembleia, né? Então, assim, é muito dinheiro para um lugar muito pequeno, vamos falar assim, fisicamente falando. E me parece que essa obra, ao que tudo indica, é desproporcional àquilo que alguns pares querem também, né? Ao momento, né? Ao momento, a justificativa. Tem algum detalhe desse projeto já, Bruno? É só ainda lá naquela fase inicial da discussão se vai ou não? É a fase inicial, porém, o vereador Rodrigo Guedes bate na tecla de que não houve aumento de vereadores, não houve aumento de quantitativo de servidores que justifique a criação desse anexo neste momento. Então, assim, e de fato é uma verdade, não houve aumento de cadeiras dentro da Câmara, a quantidade de servidores permanece a mesma ao longo dos anos, então não há, nesse momento tão delicado, economicamente falando, e tendo em vista que esse dinheiro vem do 10º da Prefeitura de Manaus,
de fazer um gasto de aproximadamente 40 milhões. Então, quem é a favor do vereador Davi Reis acabou aí chamando o Rodrigo Guedes de oportunista. Não há detalhes sobre essa obra ainda, como eu havia dito, mas já circula nos corredores da Câmara que a obra está avaliada em 40 milhões e vai usar um terreno próximo à Casa Legislativa, um terreno que é da Câmara Municipal de Manaus, para abrigar esse prédio. Agora é interessante, né, esses argumentos vazios, né? Como a maioria apoia a decisão ali do presidente Davi Reis, é muito fácil, né, chamar um par que está questionando esse gasto de oportunismo. Por quê? Que está fazendo o seu papel, né, Álvaro? Não consegui entender. Oportunismo só porque a voz dele levantou. Então, todo mundo que é oposição, a situação é oportunista, né? Porque todo mundo que vai lá faz um discurso de defesa ou contrário a alguma coisa, está sendo oportunista. Quer dizer, me parece um pouco de despreparo de muitos desses vereadores em usar argumentos vazios, né, para desqualificar uma atuação que eu não entendo de nenhuma forma como uma afronta ao que está sendo feito. O que me parece é que quem quer a obra não quer ser questionado, né? E a verdade é que a gente não está vivendo esse momento, né, Bruno? Nós não estamos vivendo esse momento de autoritarismo. A gente quer a sociedade estar numa discussão plena sobre isso, né? Sobre direitos e deveres. Não cabe, né, Álvaro, no momento pelo qual a gente está passando, a gente fala tanto em democracia, não cabe o autoritarismo, principalmente dentro de uma casa legislativa, como é a Câmara Municipal de Manaus, e cabe ao vereador não apenas questionar o Poder Executivo, mas vistoriar a própria casa dele, que é o que está fazendo o vereador Rodrigo Guedes, que é dizendo que não é a favor da construção, que inclusive deveria devolver os 40 milhões do 10º para a Prefeitura de Manaus, que ele sugere que seja investido em saúde e educação, que sem dúvida alguma é muito mais importante do que um anexo da Câmara Municipal de Manaus. Eu faria uma ressalva que eu não entro nem nos argumentos do vereador Rodrigo Guedes, se ele tem razão ou não. O que eu quero dizer é que a Câmara tem que estar disposta a debater sobre isso amplamente, né? Ninguém aprova uma obra de 40 milhões a toque de caixa. Quem estiver, como é que eles fazem? Quem estiver de acordo com o projeto, permaneça como está. Quer dizer... Isso... É tão rápido que não dá nem não dá nem a pessoa ouvir. Exatamente. Então, assim, ninguém aprova uma obra de 40 milhões dessa forma. A sociedade não espera isso, né? A gente quer ouvir, quer entender por quê, né? Quais são os argumentos que fundamentam uma obra dessa, né? Porque pra gente... Olha, veja, uma obra dessa, Bruno, a gente está falando só da parte física. Depois vem o mobiliário, depois vem as despesas com refrigeração, aí vem a despesa com o pessoal, aí tem mais segurança, mais limpeza, mais funcionários, mais servidores. Para quê? E aí eu concordo com o vereador. Para quê? Se não tem mais vereador, se não aumentou o número de vereadores, se não aumentou absolutamente nenhum tipo de serviço na casa, realmente não faz muito sentido, né? E a gente tem que concordar aqui, não faz sentido essa história aí. Inclusive, Álvaro, o Rodrigo Guedes até sugeriu que fosse feita uma audiência pública, claro, que a população fosse ouvida sobre o que ela acha da criação desse anexo, para que se entenda, que se tenha mais informações sobre isso. O que não se pode, de repente, também, é querer fazer tudo de qualquer forma e vamos empurrando e vamos fazendo, porque as coisas não funcionam dessa forma. O dinheiro é público e ninguém mais importante do que a população para saber o que está sendo feito com o dinheiro dos seus impostos. Bom, a verdade, viu, Bruno, a verdade é que a decisão, vamos falar aqui um pouco do que é legal, a decisão é deles, né? Fazer ou não, isso vai ser aprovado lá entre eles e tal, e se eles aprovarem, vai ser feito e acabou. Só que eles têm que entender que existe o controle social, né? Existe o controle da sociedade, existe um controle que é superior a isso, que é de quem colocou eles lá, que está de olho no que eles estão fazendo. Então, assim, há legalidade em aprovar uma obra dessa sem discussão? Há, né? Se eles assim entenderem, será feito e acabou, né? Porque é uma matéria, como eles chamam, de interna corpus, né? Então, é uma matéria interna, administrativa da Câmara, mas é importante eles entenderem que tem também o controle social. Esse aí está acima de qualquer lei. É esse aí
que a imprensa ajuda a exercer, como nós estamos fazendo aqui, questionando, perguntando por que não pode ser discutido, né? Isso aí é o direito que o cidadão tem de saber e de como cada vereador que ele elegeu para botar lá, e eles têm que entender que eles estão em 4 anos apenas, e depois eles passam por uma nova aprovação, né, da sociedade. Então, a sociedade tem direito de saber o que eles estão fazendo. Então, estão tentando aprovar uma obra de 40 milhões sem dar nenhuma justificativa para a sociedade. Plausível, né? Então, isso me assusta um pouco. Já vinha me assustando, você sabe disso, a gente conversou aqui internamente, a atuação desse presidente, e eu fico assustado como é que os órgãos de controle não estão de olho no que ele está fazendo lá na Câmara Municipal. Bruno. Principalmente num momento tão delicado, né? Bom, vamos falar de outro assunto. O deputado Dermilson Chagas perdeu a ação onde ele tentava impedir que o governo do Amazonas desse, atenção você cidadão aí, ele tentava impedir que o Amazonas transformasse esse auxílio que já estava sendo concedido, né, para as famílias de baixa renda nesse momento difícil. O governo ontem anunciou que esse auxílio ia ser permanente para 300 mil famílias. Aí o deputado, porque faz oposição, né, ao governo, foi lá e tentou barrar, né, o auxílio, no argumento de que esse auxílio estaria sendo usado de forma eleitoreira. Vamos lá, o auxílio já estava sendo dado, Bruno. O auxílio já estava em vigor, né, para as famílias. As pessoas já estavam recebendo esse dinheiro em virtude das dificuldades da pandemia. Então, é mais um argumento, na verdade, para tentar atribular um projeto do governo, no meu entendimento, e me parece que a Justiça entendeu da mesma forma, né, Bruno? A Justiça entendeu da mesma forma, Álvaro. O Dermilson Chagas, né, já teve aí, junto com o Euque Barreto, umas outras derrotas judiciais, inclusive da questão dos aviões usados pelo governo do estado numa outra oportunidade. E aí que no dia 11 de agosto desse ano, ele entrou com uma ação popular na Justiça, os advogados dele entraram para tentar barrar que o governo do estado pagasse, transformasse em permanente o auxílio estadual de R$150, Álvaro. Veja bem, que é assim o mínimo, né, que se pode fazer nesse momento, e que a gente sabe que não vai ser fácil, a crise econômica não vai acabar tão cedo, né, o efeito da pandemia ainda vai perdurar por muito tempo. E aí que o governo do estado decidiu transformar permanente porque sabe da necessidade da população nesse momento. E o deputado Dermilson alegou que o governador Wilson Lima estava usando a questão do auxílio estadual como uma forma de barganhar as eleições de 2022. E que a gente sabe que, se fosse por isso, o presidente Bolsonaro, por exemplo, que estendeu por tanto tempo o auxílio emergencial federal, também estaria tentando barganhar. A gente sabe que a realidade do Amazonas é muito complicada. O Amazonas sofreu com a Covid, o Amazonas sofreu com a cheia. A gente provavelmente vai ter uma vazante muito forte. Então, assim, é uma forma do governo do estado ajudar a população. E aí, a Justiça entendeu que não fazia o mínimo de sentido, que não cabia o argumento do deputado Dermilson Chagas e negou aí o pedido de suspensão do auxílio estadual, tanto que ontem o governador Wilson Lima anunciou numa solenidade no Centro de Convenções Vasco Vasques, com mais de 20 prefeitos, com deputados estaduais, vereadores e deputado federal também, o auxílio emergencial para 300 mil famílias, que a partir de agora será permanente. Agora você vê como é que a política, ela muitas das vezes, ela é desonesta com o cidadão, né? Esse, Bruno, não é a primeira vez que o povo amazonense recebe um auxílio. Eu me lembro, na minha época de criança, né, falando assim, e de jovem, os outros governos dando auxílios. Cartão não sei o quê, cartão da vida, cartão do não sei o quê, né? E nunca houve um problema. É impressionante, né? Nunca houve um problema, porque era um grupo político que estava fazendo. Agora, como é um grupo político que não é interessante a esse grupo que saiu do poder, eles questionam a concessão de uma ajuda às pessoas carentes, como se eles nunca tivessem feito isso no passado, se o grupo deles nunca tivessem feito, o grupo político deles nunca tivessem feito,
né? Então, assim, fica um negócio realmente muito estranho, porque as pessoas têm memória curta, né? É só ir atrás do cartão cidadão, do cartão não sei o quê, enfim, tem milhões de cartões aí para trás que cumpriram exatamente esse papel, e é necessário, né? Nós não estamos defendendo só o cartão de agora, nós estamos defendendo todo o auxílio que é para beneficiar a população mais carente. Nós, graças a Deus, né, e a vida, né, nós conseguimos ter uma condição um pouco melhor, né, e conseguimos ter os nossos recursos para fazer da nossa vida uma vida um pouco mais tranquila. Mas existe uma parcela da sociedade, né, e isso, inclusive, é um discurso muito forte do socialismo e do comunismo, essa parcela que não teve a mesma oportunidade, que não teve a mesma, digamos, sorte e etc., né? Que isso depende, né? Tem gente, Bruno, que depende da doação de uma cesta básica, de fato depende, entendeu? Tem gente que E depende real. Assim, real. Não tem o que comer, sabe? Exato. Uma família de 6, 7 pessoas, Exato. sem ter o que comer. Então a gente fala de uma situação que é um pouco distante da realidade da maioria, mas você, cidadão, você precisa entender que tem sim, e é real isso, pessoas que realmente precisam do auxílio. R$150 pode não ser muito para mim, para você que está me assistindo ou me ouvindo nesse momento, mas tem uma parcela. Mas para quem não tem nada. Mas tem uma parcela da sociedade, Bruno, que esse é o único dinheiro que ela vai ter no mês, né? E essa pessoa, ela espera que ela estava muitas dessas pessoas, imagina, Bruno, a angústia dessas pessoas em imaginar, em ficar pensando, olha, eu acho que o auxílio vai acabar esse mês, eu acho que o auxílio vai acabar no mês que vem. A angústia dessa pessoa. E aí o governo vem e diz, olha, não, nós vamos transformar em permanente. Aí você se coloque no lugar desse cidadão. Aí você vai entender, né, como é que é esse sentimento. São 300 mil famílias, né, Álvaro? É muita gente. 58 mil na capital e 142 mil no interior do estado que vão receber mensalmente R$150. Então é isso. Bruno, agora uma notícia a respeito do presidente, só para a gente encerrar. Ele lançou o programa para policiais comprarem a casa própria ontem, né, Bruno? Para as forças de segurança de uma forma geral, né? Policiais civis, militares, federais, rodoviários, além de corpo de bombeiro, agente penitenciário, perícia e guardas municipais terão aí uma subvenção financeira, né? Um apoio financeiro concedido pelo governo do estado que vai facilitar a aquisição da casa própria. O programa lançado pelo presidente Bolsonaro ontem está sendo chamado de Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, o Habite Seguro. E aí, ele é destinado a todos os agentes de segurança com renda bruta mensal de até R$7 mil, mas ele também é aberto a profissionais com faixa de renda maior. Então, será possível até financiar 100% do valor do imóvel, né, pelo qual o agente de segurança tem interesse, constando aí um subsídio mensal de até 13 mil proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então eu tinha entendido no início que só era para o pessoal que ganhava até 7 mil. Então tem, na verdade, abertura para também quem ganha acima disso, né? Tem. É até 7 mil, mas é aberto a profissionais com faixa de renda maior de 7 mil também. Tá certo. Bruno Mazieri, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Álvaro, e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. São 8h14. A gente vai agora falar um pouco da busca-preço. Como é que está o site? Parece... o site está fora do ar, né? Tá certo, então. Obrigado pela participação, Bruno Mazieri. Vamos seguindo aqui com o jornal. Opoder.com com Bruno Mazieri. E você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que aparece é o da nossa rádio. Essa imagem que está na sua tela nesse momento. Não deixe de acompanhar também a programação do site Imediato de segunda a sexta. Às 11 horas, nós temos o Imediato e o Povo, com Edila Chaves.
De segunda a sexta também, às 4 da tarde, temos o Manaus 190 com o repórter Eudógio Gonçalves. E às 8 da noite, às quartas-feiras, a gente tem o Cidadania e Justiça. E aos sábados, à 1h da tarde, temos o programa Estação Animal. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado, transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Rabesh Mayan e Sara Araújo, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia, a gente se encontra amanhã às 7h30 da manhã. Até lá.